Frações equivalentes. As frações equivalentes representam frações de mesmo valor. Nós podemos ver aqui que equi significa igual, e então equivalente quer dizer valor ou igual valor. Então, se eu pegar frações, pode ser uma, duas frações ou mais frações e fazer a comparação, elas serão equivalentes quando elas representam a mesma porção. Então, aqui eu tenho 4 exemplos, 4 frações: 1/2, 2/4, 4/8, 20/40. Ao representar essas quantidades em um retângulo, nós vemos que a porção que é representado por elas é a mesma. Então, 1/2 pinta-se a metade do retângulo, pinta uma parte de 2. 2/4 divide em 4 partes e pinta 2/4, ou seja, pintou a metade do retângulo. 4/8 tem que dividir o retângulo em 8 partes e pintar 4, representa então a metade do retângulo. E 20/40 eu divido em 40 partes esse retângulo e pinto 20 partes. Pintando 20 partes, eu pintei a metade do retângulo. Então, elas representam a mesma porção. Então, elas são equivalentes. Então, duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo. Também poderíamos verificar se elas são equivalentes fazendo a divisão. Ao dividir 1 por 2, 1 dividido por 2 vai dar 0,5. 2 dividido por 4 vai dar 0,5. Dividido 4 por 8 também vai dar 0,5. A mesma coisa 20/40. Poderíamos pegar essa fração aqui, 2/4, e simplificar ela. Então, se nós dividirmos em cima por 2, dividir embaixo por 2, nós vamos chegar a 1/2, que também prova que elas são equivalentes. Então, tem várias formas de encontrar a equivalência entre frações. Vamos ver um exemplo. As frações 7/5 e 14/10 são equivalentes? Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, nós vamos pegar o 14/10. Tem várias formas, né, de se verificar se elas são equivalentes. Nós poderíamos pegar e desenhar um retângulo e fazer a pintura desses retângulos para ver se representa a mesma porção. Ou nós podemos também pegar e simplificar, né? Então, eu posso pegar 14/10, dividir em cima por 2, dividir embaixo por 2. Tem que ser o mesmo valor, 2 sobre 2. Por quê? Porque 2 dividido por 2 é 1. E dividir uma fração por 1 não altera o valor original. Eu vou encontrar uma outra fração e essa fração será equivalente a essa primeira. Então, nesse caso aqui, eu peguei e dividi por 2. Por que eu quis dividir? Porque 7/5 são valores menores que esse aqui. Então, eu tenho que dividir para chegar num valor menor. Então, divido 14 por 2, vai dar 7. Divido 10 por 2, vai dar 5. Então, vejam que 14/10 representa a mesma coisa que 7/5. Logo, essas frações são equivalentes. Uma outra forma de verificar, mais uma forma ainda, é pegar e fazer a multiplicação cruzada. Então, eu coloco as duas frações, os 7/5 e o 14/10, e coloco um igual, tá? Igual porque eu quero chegar numa coisa equivalente, que, lembram, no slide anterior, vem de igual. Então, vamos dizer que elas são iguais. Mas para verificar se elas são iguais, nós vamos ter que fazer uma multiplicação cruzada. Fazer o 14 vezes o 5, o 10 vezes o 7. Tá? Então, vamos chegar assim, ó, 14 vezes 5 igual a 10 vezes 7. E daí fazemos as multiplicações. 14 vezes 5 vai dar 70, 10 vezes 7 é 70. Então, verificamos que os resultados deram iguais, então concluímos que elas são equivalentes. Se tivessem dado diferentes, elas não seriam equivalentes. Tá?
Assim como a gente compara as frações para ver se elas são equivalentes, também nós podemos comparar elas para ver quem que é maior e quem que é menor, no caso delas não serem equivalentes. Então, aqui vamos fazer a comparação. Aqui já está dizendo que 5 sétimos é maior que 2 sétimos. Tá? Qual que é o maior? O maior é esse aqui, ó. Esse símbolo aqui, quando ele está nessa posição, quer dizer que esse valor aqui é maior do que esse. A parte aberta desse símbolo indica que esse aqui é maior. Se estivesse invertido, diria que esse lado seria o maior. Então, aqui vamos só para verificar qual é o maior, nós vamos pegar as duas frações. O que nós podemos fazer com essas duas frações? Nós podemos pegar e dividir. Se dividir 5 por 7, nós vamos chegar ao resultado 0,71. Se dividir 2 por 5, nós vamos chegar a 0,4. Então, qual que é o maior? O maior é 0,71. Então, 5 sétimos é maior do que 2 quintos. Então, a mesma coisa eu poderia fazer lá nas equivalências, dividir elas. Se chegasse ao mesmo resultado, seriam equivalentes. Nesse caso aqui, elas não são equivalentes. Por quê? Porque esse primeiro é maior do que o segundo. Quem que é maior aqui, o 3 quartos ou o 4 quintos? Dá uma pensadinha, pode pausar o vídeo, calcular do jeito que a gente fez anterior. Então, como anterior, nós pegamos as duas frações e dividimos. Então, se eu pegar 3 e dividir por 4, fazer a continha lá, 3 dividido por 4, nós vamos chegar a 0,75. Se eu dividir 4 por 5, vai dar 0,8 ou 0,80, tá? Então, aqui é como se tivesse um zero, mas esse zero aqui, quando é números com vírgula, não precisa aparecer. Então, quem que é maior aqui? O maior é o 4 quintos, porque é 0,80, que é 0,75. Pega um dinheiro, 80 centavos é maior que 75 centavos. Né? Então, aqui nós vamos utilizar o símbolo 4 quintos maior do que 3 quartos. Tá? Então, 4 quintos é maior que 3 quartos. Também poderíamos colocar o 3 quartos primeiro e o 4 quintos por segundo, mas daí esse sinalzinho aqui seria invertido. Então, o que nós vimos nesse vídeo? Nós vimos que nós podemos comparar as frações e elas são equivalentes quando as duas frações representam a mesma porção, a mesma quantidade. Mas nem sempre elas são equivalentes. Pode acontecer de uma fração ser maior do que a outra. E daí como que a gente verifica? Fazendo a divisão deles. Ou fazendo a multiplicação cruzada para ver se elas são equivalentes. Aqui também poderia ser feita a multiplicação cruzada. Então, poderia fazer 3 vezes 5, 15, 4 vezes 4, 16. Então, daria 15 igual a 16, mas 15 não é igual a 16. 16 é maior que 15, ou seja, a segunda fração seria a maior, porque deu 16 no lado da direita, então a segunda fração seria a maior. Então, aqui um pouquinho de comparação de frações. E também vimos os símbolos, né? Esse aqui representa a maior, ele invertido representa a menor, e dois tracinhos assim significa igual, significa equivalência.